advogado é o meu senhor. Ei, Raquel! De volta aqui, repetindo o texto de sempre, um prazer receber assim, legal. Posso repetir? Essa jornada pelo conhecimento bíblico, e especialmente em Atos, de cara curta e compartilha, de cara marca seus amigos, e de cara, se você está chegando aqui pela primeira vez, pode assistir, mas minha recomendação é que você volte lá para João 1, lá para trás, pode começar a sequência toda. Recebendo ele, Renan, o de sempre, figurinha carimbada de sempre. Não vou nem mandar palmas, tá mandando um beijo para quem? Bárbara, não? Pronto, tudo certo? Tudo certo. Beleza. Tudo certo. Ricardo e Raquel também já conheci, figuras conhecidas. A gente estava no último VIP, né? Tá, estava no último Eu acho que não tava, não. No último não era você, não. Como assim? No último foi, né? É que nós gravamos. Antepenúltimo. Antepenúltimo. Mas tava junto. Tava junto. Pronto. E a Raquel, que já veio também algumas vezes. Uma né? vez só. Uma vez só? Ah, qual que foi que você fez? João 7. Faz tempo então que você veio aqui. Muito legal. Casal casado. O que mais? Quer falar alguma coisa? De Pindamonhangaba. Vida Olha Monhangaba. aí. Ciclista. Lista de Pindamonhangaba. Precisando de carro? Pare de andar Não, a é pé. pé. Tá bom. Vamos lá, então, Atos 17, você abre a sua Bíblia aí, você está acompanhando pelo aplicativo e pelo YouTube, tem aí o texto embaixo, não precisa nem abrir se não quiser. Ou então abre para saber que a gente não está mentindo, né? Abriram todo mundo aí? Legal, firme? Bora. Hoje o objetivo é entender que nas adversidades, olha que pesado isso aqui, a gente pode encontrar oportunidade de crescimento na intimidade e no conhecimento de Deus. Profundo isso? Profundo. Depois você explica melhor. Eu vou explicar melhor, mas os momentos, o meu irmão que está nos assistindo aí em casa, de repente numa noite sombria, de madrugada, sem sono, sobe música de madrugada sem sono. Você, irmão, que está aí, queria dizer para você que existe sim a possibilidade de nos momentos de aflição, você crescer em intimidade e conhecimento de Deus. Amém? É porque nos momentos de aflições, Jesus não vai te livrar, ele vai passar junto com você. Boa. Ele não nos livra, ele passa com a gente. Ô, Ricardão, quando você é perseguido, Ricardão, entenda a perseguição uma questão mais ampla da coisa. Qual é a sua sensação? Qual é a sua atitude nesse momento? Assim? É gostoso, não é? Você quer se revoltar? Você para para refletir sobre o que Deus está querendo te ensinar? Ou você quer que ele morra mesmo? Qual que é a sua... Lucão, é uma paz que eu não consigo te explicar, você entendeu? Então, mesmo nos momentos de aflição, ainda mais eu que sou comerciante, a gente sofre, tem vários problemas, né? Mas, cara, é uma paz. Hoje eu tenho uma paz que eu não consigo explicar pra você. Outros tempos eu me descabelava. E você mandava matar? Eu chegava tanto pra ter vontade, em pensamento. Mas hoje, cara, é muito mais suave, cara, é muito mais tranquilo. Dá pra dizer que não é uma ação sua, então? Porque se você não conseguia? Não, Legal. é uma ação espiritual que eu não consigo explicar, mas eu sinto. Legal. Muito louco. Podemos ir embora já, é isso que a gente queria conversar hoje com você. Muito legal. Vamos lá, iniciando então, Renan, o versículo 1 e 2 de Atos 17. 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Legal. Então, Paulo, ele sempre estava buscando uma oportunidade de um lugar bacana para a pregação do Evangelho. A sinagoga era um lugar interessante para isso, porque as pessoas, em tese, estavam indo lá, tinha bastante gente e, em tese, estavam buscando a Deus, né? Entre aspas aí, buscando a Deus. O Renan saberia dizer a diferença de sinagoga, templo e sinédrio? Era a minha pergunta essa. Não sei. Você? Não faço ideia. Valendo uma cebola do Outback, não? Parece que sinagoga antes era o pessoal tudo em círculo assim, e depois que mudou pro estilo que a gente vê na igreja hoje. Ah, sim. Que é o modelo de pessoa reunião, falando, sim. pessoa falando na frente e o pessoal tudo É só um assistindo. templo? Então, na verdade, só para lembrar e pontuar, isso é importante. O templo é o tabernáculo fixo. Então, o que era o tabernáculo? O tabernáculo, Deus no deserto estabeleceu um lugar de adoração, onde as pessoas iam lá, e tinha a Arca da Aliança, etc, etc, e iam lá se encontrar com Deus. Entre aspas, Deus estabeleceu assim, para ensinar algumas coisas para o povo.
O templo era esse tabernáculo que era móvel, ficava andando com o povo, fixo. Então o templo é a casa de Deus. A sinagoga é um substituto do templo quando não se tem o templo. Então eu estou longe do templo. Eu tinha uma sinagoga, tinha muitas sinagogas espalhadas, que era um lugar que não era o templo, sabia-se que não era a casa de Deus, mas era um lugar que eles se reuniam para estudar, para ouvir. Nesses lugares, inclusive, era possível gentios participarem. O que são gentios, Renan? Pessoas que não conhecem a Deus. Aplicando hoje, mas na época era aquele que não era judeu. Sim. Então, no templo, só judeu, mas na sinagoga, os gentios também poderiam ir e participar daquilo tudo. Então, era um ambiente mais democrático um pouco. É edificado? São prédios? Eu creio que sim. Eu não sei nem se existe hoje mais, não sei se a gente tem essa referência. Mas na época eram lugares, assim, talvez, dá para dizer. E o Sinédrio, que faltou dizer, o Sinédrio era o lugar onde tinha geralmente julgamentos religiosos. O cara ofendeu o sábado. O cara, seja o que for, então era uma... também humanos, também políticos, mas também religiosos. O Sinédrio era uma coisa mais de julgamento. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque Paulo usou essa oportunidade de um lugar onde as pessoas estavam indo lá na sinagoga para aprender e mandou ver. A gente está dizendo isso porque é legal a gente ter isso na cabeça também, Ricardo, Raquel. Fomentar, estimular, ou não sei qual seria a palavra, criar oportunidades para que o evangelho seja pregado. Por exemplo, num pedal. Existe isso, Ricardo? Sim. Posso usar, Raquel, o pedal, a reunião do pessoal de pedal. O pessoal andando de pedal aqui, viu? Aliás, querendo pedalar em Pinda, é só falar com eles. Aliás, o Ricardo tem ficado especialista. Em Todo mundo qualquer pedala aqui, brechinha né? Eu prega, só sei, né, amor? só sei correr atrás. Como é que é? O Renan também pedala. O que você falou, Raquel? Que o Ricardo tá ficando especialista nisso. Ele vai comprar um sofá e ele já prega. Mas tudo ele prega, né, amor? Tá certo, isso é ser Essa é a coerente, nossa né? função. A Bíblia fala sobre isso, né? A palavra de Deus é clara com relação a Mateus- isso. Vá e por onde andas, pregue a palavra do Senhor, né? É o indo e pregando o evangelho. É, exatamente. Muito legal. Bom, foram 3 visitas de Paulo, isso mostra que o líder estava pelo menos interessado no que Paulo tinha para falar, ali pelo menos não colocou empecilhos ali logo no primeiro discurso. O texto que o Renan leu, ele fala que no finalzinho do versículo 2, ele discutiu com eles com base nas escrituras. Isso é uma questão importantíssima, cara, que a gente sempre deve conversar e ensinar a respeito de Deus a partir da escritura e não da opinião humana. Faz sentido isso? Sem dúvida. O que você essa camiseta no seu diz o quê, cara? Meu Deus não é um Frankenstein. E o que significa isso? Cara, uma sacada muito interessante. Nós temos uma tendência de montar o nosso Deus para nos servir, né? É isso aí. Então eu pego um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, e a gente vai moldando isso e criando um Deus. Segundo as nossas opiniões. Segundo as nossas opiniões, que não vale nada, porque quem somos nós para opinar alguma coisa com relação ao Evangelho? E a palavra de Deus é uma só, é única, é verdadeira, é antes, durante e depois sempre a mesma coisa. Então, se você quiser de fato conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da verdade, cara, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É com base na escritura, é a partir dela. Exatamente. E às vezes a gente compara também o Senhor Jesus como uma pessoa humana. Por exemplo, eu te ofendi, aí você vira a cara para mim, ou vice-versa. Deus não é assim. Se você ofende Deus com o seu pecado, Ele não é como uma pessoa humana que vai virar a cara para você. E você fica com esse pensamento de pensar que agora Deus não quer mais um relacionamento comigo. Você está dizendo isso porque você pode estar querendo construir Deus segundo o seu jeito de ser. Deus é uma pessoa muito parecida comigo ou com meu amigo de faculdade, de trabalho, alguma coisa assim. Muito legal. Desculpa, Ricardo. Versículo 3 diz o que, Ricardão? Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Olha que legal. Então, olha só, ele está falando isso para a gente judeu, principalmente judeu, mas também gregos, mas principalmente judeus, que ainda estavam aguardando o Messias. Ele está dizendo assim, com base na Escritura, ele está ensinando para eles que Jesus que nasceu em Nazaré é o Cristo, o enviado de Deus. Amém? Por isso que a gente crê, inclusive, que Jesus, a gente fala Jesus Cristo, não é isso? Sim. Porque nós cremos que Jesus é o Cristo. Legal? Ele estava dizendo isso a partir das Escrituras. Ele estava dizendo isso para os judeus, certo?
Também, principalmente. Acho que até naquele momento seria um escândalo, porque eles não criam que Jesus era o Cristo. Total. Então ele estava pregando algo contra aquilo que eles criam. Mas é um escândalo até hoje? Sem dúvida, é um escândalo até hoje, inclusive não no contexto judaico. Quando você fala para todas as religiões que a única forma de você ser salvo é através de Jesus, isso é um escândalo. A pessoa fala, não, porque na verdade, quando você diz a única forma, Jesus é a provisão. Porque o Cristo é o seguinte, o povo judeu estava esperando o Messias, que seria a solução de Deus para o homem. O homem tinha um problema e a solução só podia vir de Deus. Deus mandaria o Messias. Quando ele diz que Jesus é o Messias, ele está dizendo, Jesus é a única provisão. O Jesus de Nazaré, é a única provisão capaz, real, eficaz de salvar o homem. Quando você diz isso, na maioria dos contextos religiosos, você vai ter o mesmo escândalo. Você fala assim, não, irmão, Jesus é a única maneira que você pode ser salvo. Isso é muito bem claro na Bíblia, né? E quando Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o caminho é Ele é a verdade, Ele é o único caminho. Não tem nenhum outro caminho para chegar nele. Ele é o próprio caminho. Não tem nada antes e nem nada depois. É Jesus. E ponto final. Posso fazer uma observação? Claro. Ontem em casa teve o HIP, né? Nós nos reunimos lá em casa todas as terças-feiras, um HIP local. E a gente estava estudando e esse assunto chegou esse assunto. É que nós temos uma tendência humana de imaginar um Deus gigante, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa visível, palpável, uma coisa, né, enorme. Aí chegou Jesus, humilde, criança, né, bebê, né, no caso, pobre, nasceu numa manjedoura, entrou em Jerusalém num burrinho. É totalmente contra o então, que estava imaginando. Exatamente. Então eles imaginavam ali um Superman, né? E chega Jesus com toda a humildade, etc. E então foi difícil, até hoje é difícil para eles crerem que de fato Jesus é o Messias, né? Mas é. É o Deus desse tamanho todo que você falou, que se fez pequeno. Exato, se fez pequeno por fazer dos pequenos grandes. Isso é muito bom. Manda ver versículo 4, Raquel. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Legal, então ele começou a rolar uma conversão ali, né? O texto fala de gregos tementes a Deus. Então eles não tinham conhecimento da verdade ainda, mas estavam com o coração desejoso de conhecer a Deus. Inclusive estavam lá por causa disso. Eram gregos, eles não eram judeus, estavam lá sapeando lá porque tinha esse desejo de conhecer a Deus. E aí, de fato, agora eles creem, se juntam agora a Paulo e Silas. Isso é muito legal. Aqui foi depois da ressurreição de Cristo, depois da conversão de Paulo. Sim. Você falou que era sinagoga um lugar mais democrático, porque é difícil perceber um lugar onde ele podia entrar e falar de Jesus assim, sem ser massacrado, vamos dizer. Depois ele, certo, teve uma liberdade. Como ele era judeu, ele até tinha uma facilidade um pouco maior num contexto desse, porque eles iam dar mais... Eu acho pouco provável que um grego tivesse voz ali para gastar uma hora de discurso ali. Eu acho pouco provável. Né? Então ele tinha esse predicado, mas de fato essa possibilidade aconteceu de forma mais simples por causa de ser uma sinagoga. Por exemplo, você pega Pedro nos primeiros capítulos, você voltar para assistir, Pedro ele vai curar um cara na porta do templo e vai pregar, mas ele é num ambiente de pátio, assim, não é... O templo não tinha esse espaço, não é igual uma igreja hoje, onde a palavra ministrada convida alguém, não era assim, né? Num contexto mais litúrgico e mais de sacrifício, etc, etc. O Lucas, que é o autor do livro, ele faz questão de mencionar a presença de mulheres na igreja com o objetivo de mostrar a importância delas no reino de Deus. Então ele não é isso que você leu aí? E não poucas mulheres de alta posição. E não pouco, quer dizer, isso é num contexto ainda cultural da época, nem citariam isso, né? As mulheres eram muito pouco importantes, né? O que é um erro do pecado aí. Mas ele faz questão de mostrar, inclusive, essa restauração. Mulheres também, começando a pontuar a importância dela. Você, Raquel, que é a única mulher entre nós, você percebe a sua importância no corpo de Cristo?
eu acho que é tão importante quanto a de vocês, homens, né? A minha missão é a mesma, levar o evangelho, contar para as pessoas aquilo que hoje eu estou enxergando, que Deus me proporcionou a enxergar. Então você superou essa crise de inferioridade feminina? Eu acho que eu nunca tive. Até exageradamente não, né, Ricardo? Aliás, eu acho que o meu dever hoje é ficar mais quieta do que antes. Eu sempre fui muito falante, sempre eu tive as minhas... Definir os rumos. Quis eu definir, e hoje eu aprendo com Jesus que meu dever é baixar a bola, por mais difícil que seja ainda, né, amor? Queria mandar nele, mas ele não deixa. E nem Jesus deixa, né? Versículo 5, quem está na lista aí na fila, Renan, você? Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e assaltando a casa de Jason. Isso a gente não vai chegar nenhum. Pode chamar aí, você que está assistindo a gente, pode chamar de Jason, Jason, Aqui a gente não entrou em nenhuma... Sei lá, não tem como... Não, enquanto a gente estudava isso, a gente não chegou a essa conclusão. Mas e aí? Entrou na casa do Jason. Os procuravam para entregá-los ao povo. Legal. Eles foram movidos, mas os judeus ficaram com inveja. E o interessante é que eles não ficaram com inveja da pregação, mas com inveja de Silas e Paulo. Mais ou menos assim, a mensagem até que é boa, pena que não fui eu que ministrei, porque a galera está se convertendo agora, entende? Eles falavam coisas e as pessoas nem tinham, aquela coisa assim, não fazia nenhuma diferença. Aí Paulo e Silas prega o evangelho e as pessoas começam a se converter e começam a tomar decisão de mudar de vida, etc. Então o problema deles não era com a mensagem, o problema deles era com Paulo, por que não eu? É aquela música que o Renan sempre canta, por que não eu? O Renan adora essa música. E aí o texto fala que eles reuniram alguns homens, depende da versão que você leu, homens perversos dentre os desocupados. Homens perversos dentre os desocupados, não é isso que você leu agora? Exatamente. Então aqueles que não se ocupam em agregar para o reino de Deus, fatalmente serão usados pelo império das trevas. Olha que profunda essa afirmação do material aqui, é verdade. Se você não é útil no reino, você será útil no outro reino. Existem só dois reinos. E é necessário que você seja usado como ferramenta. O objetivo principal não é ser usado, é ser aprovado por Deus. Mas em sendo filho e aprovado, ser usado é uma coisa útil. A Raquel acabou de falar, de pregar o evangelho, de levar, de compartilhar. Enquanto compra um sofá, prego, não é isso, Ricardo? A experiência última do Ricardo foi essa. São dois reinos, né, Lucas? E se você não serve um, você já está servindo o outro. Sem servir um, você já está servindo o O outro. terceiro reino, que seria um meio do caminho, é o reino das trevas. É o reino das trevas. Ou seja, então, uma coisa é fato, nós viveremos a eternidade. Sem dúvida. Em algum lugar. Em algum lugar. Eu prefiro passar com Jesus, cara. Eu também. Amém. Amém. Versículo 6, Raquel. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Continua? Não, só por enquanto. Então, primeiro é que essa afirmação, esses que têm causado alvoroço no mundo, chegaram agora aqui. É uma mensagem, primeiro que a mensagem do Evangelho, como a gente acabou de falar, é uma mensagem que traz confronto. Quando é pregado o Evangelho, rola uma tensão. Eu não entendo por quê. Oi? Eu não entendo por quê, isso é fato. Eu Mas acontece. experimento isso. É isso. Tem momentos que flui tão gostoso, traz pra gente uma alegria tão grande, né? Quando a pessoa se encanta. Agora, outros momentos, a pessoa se espanta. Na verdade, louco, traz um confronto porque está incomodando aquilo que você gosta de fazer, aquilo que é um conforto para você. Talvez esteja confrontando o seu Frankenstein. Exatamente. Exatamente. É o espelho na frente. Aconteceu assim com a gente por muito tempo, né? É verdade. Muito tempo. Você prega para a pessoa fala assim, opa, mas esse Deus aí E você quer ver diferente do meu. Você quer ver uma outra? Os pares se incomodam. Entenda os pares. Por exemplo, o seu colega de sala que sempre bagunçou com você, o dia que você crê e começa a pregar para ele fala assim, peraí, quer dizer que você é melhor que eu? Quando você vai pregar para um tio seu, que sempre foi um par seu, frequentava os mesmos lugares, etc. Você fala assim, cara, não vou mais, ou cara, você precisa conhecer Jesus, você deixa claro para ele que ele está errado. Isso incomoda muito, cara. Presta atenção. Agora, tem uma reflexão que o material traz, eu sou apaixonado por esse versículo, eu sou apaixonado, talvez um dos mais bonitos da Bíblia, eu acho, esse versículo que você leu agora, que é esses que têm alvoroçado, que têm causado alvoroço por todo o mundo,
chegaram agora aqui também. Isso é muito legal mesmo. Oi? Isso é muito legal. A gente tá falando nos jovens aqui no sábado. Aonde você for, você que é cristão, você precisa causar um impacto no lugar. Por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e está numa rodinha lá e os caras só falando besteira. Quando você chegar, você precisa impactar. Ou seja, o pessoal precisa parar de falar besteira. Ó, o Lucas não gosta, o Ricardo, o Renan não Geralmente gosta acontece. dessas Se coisas. você tem uma postura adequada antes, quando você chega, naturalmente as pessoas não vai falar besteira. Isso tem que acontecer, né? Não é regra, mas se o cara te conhece e ele for o mínimo respeitoso, porque a gente também não respeita, também né? isso é O cara verdade. faz questão de... Mas a gente tem que, na verdade, a gente tem que viver o evangelho, cara. Quando a gente vive o evangelho, essas coisas acontecem. Mas eu acho lindo isso, cara. Esses que têm alvoroçado o mundo. Sabe que vamos falar isso da gente um dia, assim, sabe? Quando a gente chegar lá em Cachoeira Paulista, Ricardo. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui em Cachoeira também, Paulista. Estou inventando aqui. É claro que tem um evangelho lá em Cachoeira Paulista e também está alvoroçando lá. Mas digo assim, sobre nós cristãos, sabe? Ou num país pouco evangelizado, o auê que está sendo causado no mundo chegou aqui também. É uma experiência muito, como o Renan falou assim, uma experiência muito prática. Tem um exemplo em Panambi, né? Panambi. Beijo, Panambi, ó. Isso aí. Você tá mandando beijo hoje. Faz o coraçãozinho. Normalmente o cara tá amando, hein? Quando começa assim. Se precisar mandar um e-mail para o Renan, manda um e-mail para renan_barbara@evangelho5. A gente tá brincando, daqui a pouco ele nem na casa com ela, é a futura esposa do Renan e o futuro marido da Bárbara. Vai ficar gravado. Vai pedir pra aqui, gente tirar isso aqui, não É verdade, é verdade. Versículo 7, Renan. Eu de novo? É o Ricardo, né? É você Vamos mesmo, lá. cara. Quem manda aqui sou eu. Amém. Os quais Jasson acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Cara, olha só, eles estavam fazendo oposição, eles estavam tentando fazer oposição entre Jesus e César. Mas Jesus disse, lembra da frase que ele falou? Quando perguntaram se ele deveria pagar imposto, Jesus falou assim, cara, de quem que é essa carinha aqui na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César. Então nunca rolou conflito entre Jesus e César do ponto de vista político. A pegada de Jesus, inclusive, nem é política, né, cara? Então é legal entender isso. Eles começam a inventar a história para criar discórdia aqui, dizendo assim, não, Jesus era um líder político, vai se levantar contra César aí, hein? Vai ser o próximo Lula aí. Versículo 8, Ricardo diz o quê? Ouvindo isso, a multidão e os oficiais das cidades ficaram agitados. 9, Raquel. Então receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Pronto, então dá a impressão que Paulo se escondeu e deixou a bucha para Jasson mesmo, né? Jasson. Ele some da história aqui, né? Não tem nada de errado, assim, a gente até conta que em momentos que você pode fugir da perseguição, fuja, né? Você não precisa encarar. Né? Vão matar, estão na praça matando lá os cristãos. Vou lá. Não, uma coisa que não faz sentido. Mas estando na praça, morra. Né? Essa que é legal. Existe um custo para seguir o Evangelho. A gente fala do Evangelho de graça, mas existe um custo que é a nossa vida, né? Para Jasson... Já teve gente que achou que você... que é? Que você ia pedir dinheiro. E pedir dinheiro agora. Existe um custo. Existe um custo. Coloca as nossas contas bancárias aqui embaixo. Não, o custo é a nossa vida toda, né? Para Jasson, foi, além de ser mal visto pela sociedade, ele também teve a casa invadida, foi julgado pelos magistrados, teve que pagar fiança para responder às acusações em liberdade. Se não fosse um evangelho extraordinário, não valeria a pena esse sacrifício que ele fez, concorda? É um cara que não teve a sua vida por preciosa, né? Perfeito, porque viu a beleza do evangelho. O evangelho aqui assemelharemos o reino de Deus. O reino de Deus é igual a alguém que achou uma pérola preciosa, um tesouro escondido, foi, vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Então a relação está disposta a perder tudo, Raquel, pelo evangelho, perder saúde, perder a bike, perder o casamento, perder a mesma coisa, está disposto, Renan, a não casar, está disposto, está entendendo? Assim, é esse nível. Eu acho que o Renan não devia casar, não, e ser virar um Paulo. Viu, Renan? Amém, ore. É difícil falar assim, estou disposta, mas
Hoje eu tenho certeza que os momentos que mais a gente consegue ter intimidade com o Senhor é nos momentos de aflições. Porque aí a gente deixa todo o nosso orgulho, todo o nosso eu e se apega mais em Jesus. E quando a gente está bem, a gente acaba... Falo por mim, né, gente? Eu acabo deixando de lado a leitura da palavra, as orações. E quando acontece algum probleminha, aí vou orar, aí... Então que vem a bucha, né? Então que vem a bucha, mas é difícil falar, eu quero sofrer, não quero. Se a gente vai ter mais intimidade com Deus na bucha, que vem então, né? Uma reflexão no material, onde estão postos os nossos olhos, os seus olhos? Você em casa, aonde estão postos os seus olhos? Na finitude dos seus bens e prazeres ou na eternidade com o Criador? Se você está fazendo o RIP modelo 101, o modelo que vocês assistam, pause agora aí e discutam vocês na sua casa de vocês aí, onde é que estão postos os seus olhos. Porque essa é a tensão do Evangelho, é essa. Versículo 10, Renan. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Legal, então, logo quando aconteceu, Paulo e Silas foram embora para Bereia. Então, assim, o que a gente acabou de falar, Paulo e Silas, eles jamais desistiram do Evangelho. No entanto, não existe sentido em sofrer à toa. Então, já que eles podiam ir embora, vão para a próxima cidade. Por isso que eles não se mostraram para serem acusados e perseguidos, junto com Jasson ali. O martírio só faz sentido se for uma ordem de Deus. Senão, ele é um ativismo inútil. A frase ficou complicada, não? O martírio que é sofrer por alguma causa, no caso, a causa de Cristo. Então, ser martirizado por Cristo só faz sentido se for uma ordem de Deus. Se Deus não quer que eu seja martirizado e eu me colocar como martírio, é absolutamente inútil. 1 Coríntios 13 fala assim, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se for pelo motivo errado, é totalmente inútil. Imagina você morrer por Jesus porque ele não mandou você fazer isso e você morreu à toa. Exagerando até em não ser salvo, por exemplo, inclusive. Exatamente. Você está falando até de um cristão, legal. É uma reflexão que eu posso morrer à toa. E eu creio que alguém morreria sem crer ainda, se alguém isso aí é mais botasse pesado. na parede. O versículo 11, Renan. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diretamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Olha que legal, então eles foram mais nobres do que os tessalônicos do passado, que tinha acabado de passar, porque eles tinham grande interesse, e a minha versão fala, examinavam todos os dias as Escrituras para ver se era mesmo do jeito que eles estavam falando. Que é o erro humano hoje, cabeção que está na sua casa, aí na cidade de Estiva Gerbe. Sabia que existe uma cidade chamada Estiva Gerbe? Verdade. Se tiver alguém aí, a gente vai mandar uma camiseta de presente se tiver alguém assistindo a gente em Estiva Gerbe. Mas, tô brincando, qualquer lugar que esteja aí. O erro é esse, cara. Ou você ouviu e ouve o pastor falar, o padre falar, e não confronta na Escritura se tem razão ou não. Esse é o erro. E os de Tessalônica não fizeram assim. Os de Tessalônica ouviram e confrontaram na Escritura. Você tem que fazer isso. Amado, tudo o que você crê precisa ser filtrado na Escritura. Se permanecer depois do filtro, que bom, era uma coisa boa, isso já cria certo antes. Se não ficar, que bom que você já não crê mais desse jeito, porque você já entendeu que as coisas são como as coisas reais são. Legal? Amém. Legal, muito bom. Versículo 12, ô Ricardo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Legal. Mulher de novo. De novo, mulher. Mas assim, é legal ver o evangelho vai frutificando em todo mundo. Chega e vão crendo. A gente percebe isso, é lindo, cara, poder ver isso. A gente não vale nada, irmão. Presta atenção, evangelho simples e quem está trabalhando, por favor, a gente é limitado. Mas é muito legal poder ver isso, cara. Começa um RIP lá numa cidadezinha, um RIP local, começam a fazer um RIP junto os amigos, as pessoas começam a ser transformadas, cara. Isso é lindo. Ser salvas e transformadas Isso e é começam a lindo. chamar outras pessoas. Isso é muito legal. E a mudança sempre é positiva, né? Se é de Deus, sempre Sim, será. sempre. Todos os Às vezes não é lugares. confortável, mas é positivo. Sim.
Muito louco E mesmo. se a discussão no hippie é a palavra de Deus, é a essência do evangelho real, é impossível não ter transformação. É impossível. A palavra, por ela mesma, ela é suficiente. O evangelho pregado, ele sempre traz confronto. Pode ser que esse confronto, a pessoa não crendo, ela fica só mais culpada. Então o evangelho ele sempre traz confronto. Por isso quando a gente prega, a gente traz um benefício ou um malefício. Ou o benefício da salvação, ou que agora a pessoa vai ser mais culpada de não crer. Versículo 13 e 14, Raquel. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Legal. Então os judeus de outra localidade, irados com a eficiência do ministério de Paulo e Silas, porque estavam revoltados por causa da religião, eles eram da religião deles, eles vão cerca de 70 quilômetros, cara. Olha só que loucura. E não é 70 quilômetros pela adulta de carro, velho. O a pé, o cavalo, cara, um tempão, 70 quilômetros, eles ouviram falar, para perseguir aqueles que estão pregando a graça, cara. Que também acontece hoje, cara. As pessoas que pregam a graça são as pessoas que são confrontadas e perseguidas pelos religiosos. É sempre assim. É sempre assim. Mas bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Legal, bem-aventurado. Conclusão, ser cristão significa tomar posição. Amém? Amém. 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 Eu não ouvi o amém das mulheres? Essa atitude causa descontentamento dos incrédulos, pois vendo a luz de Cristo em nós, as obras deles, que são más, são manifestas. O João fala isso. Não precisa nem falar amém, pode falar misericórdia agora. Misericórdia. Então, quando a gente vem e prega a luz, assim como foi com a gente, mostra a sujeira deles, como tem mostrado a nossa também. Isso incomoda. Que o Senhor Jesus nos conduza a esse evangelho prático de pregação constante, mostrando e vivendo aquilo que a gente está pregando. Tem uma frase de C.S. Lewis para encerrar. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Louco? Bonito sabe? isso. Como é que é a frase que você fala? A nossa surdez. Não é minha não, é de um papa, eu digo assim, um herói da fé. Sim. Ele dizia que o grito de Deus rompeu a minha surdez. Olha que É lindo demais. lindo demais. Mas olha que legal isso, Deus vai falando no prazer, no conforto, Deus fala com a gente. Aliás, se a gente consegue ouvir a voz de Deus nesse contexto, amém. Agora, às vezes, às vezes a dor ela é um megafone mesmo na nossa dificuldade. Portanto, para encerrar, devemos aproveitar as oportunidades, que são as dificuldades, as perseguições, para reafirmar a nossa fé e estreitar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Amém. 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 Gostou da gente? Não gostou. Achou que a minha barba está muito grande? Tá mesmo. Quer mandar um e-mail para o Renan que está solteiro ainda? Manda um e-mail para onde, Raquel? falecom@evangelhosimples.com.br. E aí nós vamos responder na medida do possível e vai ser uma bênção. Aliás, desafio você de começar um RIP aí na sua casa, aí com seus vizinhos, aí vai ser muito legal, no seu trabalho, na sua faculdade, a gente quer te apoiar nisso. Amém. Beleza, gente? Amém. Quer comprar camiseta, entra na loja virtual, baixa o aplicativo, enfim, tem um monte de coisa pra você fazer. Tamo junto, valeu! Valeu. Tchau! Tchau.